Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, eu vou estar aqui trazendo uma palavra, na verdade uma orientação, uma palavra de reflexão para nossas vidas. Mas antes de eu começar, eu quero trazer aqui um versículo bíblico para que nós não entendamos mal, porque às vezes orientar crente, eles entendem como se a nossa palavra estivesse soando, como se a gente soubesse mais do que eles. E alguns chegam a dizer, eu sei disso. Mas o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 14 e 15, dizendo: irmãos, eu estou certo a respeito de vós, que vocês estão cheios de toda bondade, cheios de todo conhecimento, podendo demonstrar-vos uns aos outros. E versículo 15 ele diz: mas em parte vos escrevi mais ousadamente, para vos trazer a memória. Quando ele diz para vos trazer a memória, é querendo dizer para lembrar vocês. Porque às vezes, mesmo nós sabendo, nós tendemos a nos esquecer, ou até mesmo passar por cima. E Paulo termina dizendo, segundo a graça que me foi dada. Então tudo que nós orientamos é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus, tá bom? Então não é como que os irmãos não saibam, mas é fazendo lembrar novamente. Até porque a palavra de Deus ela é eterna. Então, em todo tempo a palavra de Deus ela está aí para a nossa orientação. Sempre bem-vinda. Então, olhando para a Bíblia, por exemplo, no capítulo de número 1 de Apocalipse, versículo de número 9, ali João ele escreve dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus. Então, veja bem, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, veja bem, o apóstolo João aqui, ele se identifica ao escrever. E quando ele se identifica, eu, João, veja como ele conclui, que também sou vosso irmão. Quando ele diz também sou vosso irmão, ele se iguala. E quando ele diz irmão, ele traz esta palavra num tom de que ele não é mais do que os irmãos, de que ele não é além dos irmãos, entende? E quando ele diz também sou vosso irmão, companheiro nas aflições e no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Quando ele diz companheiro, significa que João não estava além dos irmãos. O que os irmãos passavam, também João passava, na mesma proporção, e ele não estava numa condição melhor do que a condição dos irmãos. Onde eu quero chegar com isso? Que João aqui, ele se autodenomina como irmão. E quando ele se autodenomina como irmão, ele aqui, por exemplo, ele traz uma palavra soando, querendo dizer que ele não é melhor do que os outros irmãos. Ele não é melhor do que ninguém. Mesmo ele sendo um porta-voz de Deus e recebendo tamanha revelação que foi o livro do Apocalipse, veja que João, ele não perdeu a essência da coigualdade com os irmãos. Veja que ele aqui se iguala com os irmãos. E é esse sentimento que eu quero aqui trazer para a nossa reflexão, porque isso é um sentimento cristão. Mesmo diante da patente, da credencial com que João carregava de apóstolo e servo de Deus, das revelações que o Senhor lhes deu, ele aqui se revela, ele se apresenta como uma pessoa coigual aos irmãos, não melhor do que os irmãos. Se nós formos olhar para a Bíblia, este é o sentimento cristão para qualquer servo de Deus que faz a obra, que está aí deixando Deus usar para a glória do seu nome. Se nós formos olhar para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver, por exemplo, na igreja de Corinto, uma igreja dividida, um grupinho de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo. O apóstolo Paulo, ao orientar essa igreja, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo de número 5, Paulo faz uma pergunta retórica. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Em outras palavras, querendo dizer, não somos nada. Entende? A implicação de que quem é Paulo, quem é Apolo, é querendo dizer, nós não somos absolutamente nada. E na resposta ele diz, somos apenas servos, pelo qual crestes.
E ele diz, por exemplo, e isto segundo a graça que nos foi dada. Ou seja, foi segundo Jesus ter usado eles. Então é Cristo quem os usou para que eles pudessem efetuar tamanha obra para Deus e obra com eficácia. Não foi outro senão Deus quem usou Paulo e Apolo. Então, quando Paulo fala desta maneira, nós percebemos o sentimento cristão que pairava no coração de Paulo. O apóstolo Paulo escreve, por exemplo, lá aos Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Então veja, por exemplo, que o sentimento cristão é um sentimento de que nós nos portamos como dependentes de Deus. Nós nos portamos como alguém que, longe da presença de Deus, não somos nada. Nós vivemos na dependência do Espírito Santo. Quando nós perdemos essa essência, quando nós perdemos essa graça de perceber que quem é em nós é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus, então nós precisamos nos arrepender. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, dizendo, não que nós sejamos capazes de alguma coisa, porque a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus, é Deus quem nos capacita. É nesta dependência que nós devemos nos apoiar. Então, eu quero trazer essa reflexão para você, que você não perca esta essência, que você não perca esta graça de entender que nós vivemos na dependência de Deus. E que se nós vivemos na dependência de Deus, nós não somos melhor do que ninguém. É Deus quem nos usa, nada mais que isso. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, dizendo, sedes humildes. Ou seja, o sentimento cristão é um sentimento de humildade. Sentimento de humildade é um sentimento de dependência. Uma vez que eu reconheço quem sou, não sobra para mim outra condição senão ser pobre de espírito. E uma vez que eu sou pobre de espírito, eu vejo a dependência que eu tenho de Deus. Eu vejo a dependência que eu tenho do Espírito Santo. Não deixe a atualidade roubar essa essência de você. Essa essência de que nós somos totalmente dependentes de Deus e totalmente dependentes do Espírito Santo. Não perca a essência e a graça de quem Deus é. Deixe Deus te usar na proporção de sua graça, na proporção de sua glória, na proporção do seu amor. Não seja alguém dependente. Quando digo dependente, porque as pessoas, independente, melhor dizendo, porque as pessoas, elas atualmente até professam dizendo, sou dependente de Deus, mas e o sentimento? Como está teu sentimento com respeito à dependência de Deus? Quando você vê operações, quando você vê manifestações, quando você vê a graça de que Deus faz através de sua vida, você tem observado, você tem notado, você tem percebido que esta glória é do Senhor Deus, do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo? Ou você tem tomado esta glória para si? Irmãos, atualmente nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão perdendo a essência e estão querendo tomar esta glória que não é nossa. Somos apenas servos. O Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículo de número 11, dizendo, quem quiser ser o maior, que seja servo de todos. Lá em Mateus capítulo 20, versículo 26 e 27, o Senhor Jesus disse que quem quiser ser grande entre vós, esse seja o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, que sirva, que seja servo de todos. Então veja, por exemplo, que o sentimento cristão que Jesus nos ensinou, que Jesus nos outorgou, é um sentimento de pobreza, é um sentimento de submissão, é um sentimento de inferioridade. Não que nós não reconheçamos naquilo que Deus nos capacitou, não é isso. Mas sentimento de inferioridade é um sentimento que, se Deus sair da nossa vida, nós não somos nada. É como que ali Moisés disse, Senhor, se não for na nossa frente, não nos faça sair daqui,
não nos peça para ir, porque Moisés sabia que se Deus não fosse com eles, eles não eram nada para batalhar. Então não perca este sentimento. Deixe Deus te usar para a glória do seu nome. Sempre com aquela graça que repousou sobre a vida de João Batista. Em João 3,30, dizendo, importa que ele cresça e que eu diminua. E eu termino esta palavra aqui dizendo para você que Deus não trabalha em cima do nosso nome, irmão. Deus não trabalha em cima da nossa fama. Pare de buscar fama na obra de Deus. Isso não vai levar ninguém a nada. Eu vou aqui ser bastante claro. Deus trabalha em cima do nome de Jesus. É o nome de Jesus que Deus está trabalhando para glorificar diante dos homens. Então, é o nome de Jesus que deve ser glorificado. E é ao nome de Jesus que tem que ser dado toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então fique com essa palavra no teu coração. Se somos honrados, é tão somente porque Deus está em nós. É tão somente porque o Espírito Santo está em nós. Como disse Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Que aprove Deus que desde o ventre de minha mãe me chamou por sua graça. Revelar agora em mim seu Filho Jesus Cristo. Isso, irmãos, é uma maravilha para qualquer crente. Que Jesus seja revelado em nossa vida. Que Jesus ele seja visto em nós. Então é por isso que somos honrados. É por isso que às vezes as pessoas nos respeitam e nos honram, porque vê Jesus em nós. Não é que sejamos alguma coisa, não é que somos alguma coisa. Fique com essa palavra no teu coração. Exaltado só Deus, engrandecido só Deus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.